Olá, saudações literárias! Tudo bem? Queria te fazer duas perguntas. A primeira, você já desenhou com um giz desse aqui? Esse giz aqui era muito usado na minha época de estudante. Os professores usavam, né, para passar as lições nos quadros. A gente também usava muito nas calçadas das ruas para fazer desenho, para fazer amarelinha. Era muito comum. Não tô tão velha assim não, tá? Giz como esse ainda é muito usado hoje, né? E a minha segunda pergunta é: você já expressou seus dons artísticos fazendo bonequinhos de giz, tipo esses daqui? É muito comum na infância, né? Você pega, junta um monte de palitinhos, faz o corpo, os braços, as pernas, depois você faz um círculo para ser a cabeça e você tem um ser humano completo. Quem nunca? Tão inofensivos, né? Não neste livro de estreia da escritora inglesa C.J. Tudor, que demorou 10 longos anos para ser publicado. É isso mesmo, O Homem de Giz, que logo que foi lançado se tornou um fenômeno entre leitores do mundo todo, foi continuamente rejeitado por diversas editoras até finalmente ser lançado em 2018. Vai entender, né? Coisas do mundo editorial. Na verdade, eu tenho uma terceira pergunta para te fazer. E aí, você já se inscreveu na nossa sala de leitura? Ainda não? Então vá lá, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades que rolam aqui no nosso canal. A história de O Homem de Giz é narrada pelo personagem Ed Adams em capítulos que intercalam fatos vividos em 1986 e no tempo presente, que no livro é o ano de 2016. Em 1986, Ed era um menino de 12 anos que adorava andar de bicicleta e se divertir com a sua turma inseparável de amigos. Nem preciso te lembrar que nessa época não tinha smartphone, nem internet, então os meninos passavam o dia perambulando de bicicleta pela cidade, explorando o bosque, colocando apelidos ridículos uns nos outros, brincando e voltando para casa só no fim do dia, completamente sujos e exaustos. Essa era a vida de Ed e ele adorava. A cabeça de Ed, porém, entra numa montanha-russa quando ele presencia bem de perto um acidente bizarro que aconteceu num parque de diversões e que envolveu a menina mais linda que ele já tinha visto na vida. Sabe aqueles brinquedos radicais, grandes, que sobem, que ficam girando? Algo parecido com esse aqui? Então, um brinquedo desses despencou e caiu sobre essa menina. Vi um brilho prateado e o rosto dela, ou metade dele, foi arrancado, deixando no lugar uma grande massa de cartilagem, ossos e sangue. Muito sangue. Ela não morre, mas parte do seu rosto fica desfigurado. E esse acidente é apenas o começo de uma série de fatos sinistros e estranhos que começam a acontecer. Os homenzinhos de giz surgem como uma brincadeira entre os amigos do Ed. Eles começam a fazer esses desenhos na casa um do outro para comunicar coisas do tipo: te encontro no parque, te encontro no bosque, na sala de jogos, enfim, era tipo um código entre eles. Só que quando essa brincadeira já vai perdendo a graça entre os meninos, esses bonequinhos parece que vão ganhando vida própria. Não, eles não saem por aí matando pessoas literalmente, mas eles começam a aparecer do nada, desenhados nos locais mais estranhos e comunicando as coisas mais sinistras. Nenhum dos meninos assume a autoria desses bonecos e eles também nem dão muita importância para isso, até que vários desses homenzinhos de giz guiam a turma até um cadáver, desmembrado e sem cabeça. Daí a gente passa a questionar duas coisas. Primeiro, será que esse e outros crimes que vão aparecendo ao longo da história são obra do sobrenatural ou de alguém de carne e osso? Segundo, será que a gente pode confiar nesse narrador personagem? Ed Adams é sonâmbulo, tem uma ótima imaginação e sente remorso. E essas não são conclusões minhas, não. Ele mesmo afirma isso na própria narrativa. A escritora desse livro, C.J. Tudor, é fã assumida de Stephen King, o rei do terror. E de fato são evidentes as referências às histórias de King que a gente encontra em O Homem de Giz. No livro de Tudor, os protagonistas são um grupo de crianças que se veem atormentadas pelo medo. E não tem como não associar essa escolha a It, a Coisa, um clássico de Stephen King,
que foi originalmente publicado no ano de 1986. Olha só, mesmo ano em que o passado de O Homem de Giz acontece. Coincidência? E essas são apenas algumas semelhanças, tá? Eu encontrei várias outras. O Homem de Giz é uma história bem construída, onde rolam coisas esquisitas e muitos mistérios são abertos. Aos poucos, a autora vai dando conta de fechar quase todos esses mistérios. Mesmo assim, ficam algumas peças soltas, mas de certa forma, isso garante um ambiente sombrio, uma atmosfera pesada, interessante, que paira no ar, mesmo com a leitura encerrada e o livro fechado. Ponto para os ganchos que a autora deixa no final de cada capítulo. São ótimos e a gente fica muito curioso para saber o que vai acontecer dali para frente. Esse thriller tem inúmeros personagens e nenhum deles é completamente bonzinho não. Achei isso super legal, porque assim somos nós. Somos bons, fazemos coisas boas, somos ruins porque fazemos coisas não tão boas. Alguns dos personagens se sobressaem pelo aspecto bizarro. É o caso do professor Halloran. Outros pela conduta duvidosa, como a própria mãe de Ed. Outros pela maldade encarnada, como os irmãos Cooper. Sem contar o Ed, o nosso narrador personagem, que se torna um professor pacato, sem grana, sem vida social, alcoólatra e atormentado pelos acontecimentos do passado. A narrativa, cheia de frases filosóficas, mostra ainda que Ed Adams é um homem inteligente. Vamos a algumas pérolas do Ed. O que a idade traz não é sabedoria, mas sim intolerância. São estas coisas que nos moldam, não as que podemos mudar, mas as que não podemos. Não me considero alcoólatra, da mesma forma que não me considero acumulador compulsivo. Sou um homem que gosta de beber e colecionar coisas. Não preciso apenas de uma bebida, preciso beber. Uma sutileza gramatical, uma enorme diferença em intenção. E em meio a esse clima de suspense, a autora coloca mais lenha na fogueira ao inserir na história situações éticas e comportamentais que levam a reflexões que não têm nada a ver com o sobrenatural. Há fatos nessa história que discutem, ou pelo menos apresentam, situações de estresse pós-traumático, de abuso sexual, pedofilia, aborto e suicídio. Isso me leva a fazer mais uma pergunta. Será que só existe um culpado nessa história de suspense? Ou esses estranhos bonequinhos de giz são desenhados por várias mãos? E essas mãos seriam de seres humanos ou de fantasmas? E aí, ficou curioso? Quer descobrir o que acontece? Então que tal você reservar a sua próxima leitura para O Homem de Giz?